Fazer do cotidiano um grande espetáculo é o pior que podemos fazer para a nossa vida. No Esquina do Pensamento de hoje eu quero conversar com você sobre essa tendência de fazer de tudo um espetáculo. Em 1979, Renato Russo fez uma música chamada Faroeste Caboclo. Num determinado momento da música, ele narra um duelo que vai acontecer entre dois personagens, e um desses dois personagens vai para casa e assiste pela televisão a notícia do duelo que ele havia marcado. E ele se espanta com essa notícia e chega à conclusão de que a Via Crucis virou circo. Na verdade, tudo me parece que tende ao espetáculo hoje. Um almoço tende ao espetáculo, uma selfie tende ao espetáculo. Nós vivemos numa espetacularização do cotidiano. Se você tiver interesse de aprofundar sobre esses temas, existem dois livros interessantes. Um com uma abordagem um pouco mais clássica, A Sociedade do Espetáculo, e o segundo, discutindo a mesma questão, é um livro mais recente, mas do ponto de partida da cultura, que é A Civilização do Espetáculo. Vale a pena checar esses dois livros. Existe uma tensão estrutural que pode nos ajudar a entender esse momento que a gente está vivendo. É a tensão entre as possibilidades e os limites. Quando essa tensão se dá num patamar saudável, isso se equilibra. Mas hoje, a gente vive um excesso de pressão dos limites sobre as possibilidades. Imagine uma rodovia, onde você tem um tráfego de carros. O limite da rodovia é o que possibilita o tráfego. Mas o inchaço de carros, o volume de carros em excesso, trava a rodovia. Pensa, por exemplo, um vaso sanguíneo. É ele que limita, mas que gera a possibilidade do fluxo sanguíneo. Mas o excesso de pressão gera uma pressão no vaso, rompe o vaso e aí você tem o derrame. Ou seja, é o excesso dessa possibilidade que rompe o limite de maneira inadequada. Dessa forma, a gente tem uma sociedade hipertensa. E não é só o percentual de pessoas com hipertensão. Existe uma dinâmica social hipertensa. Nossas cidades têm excesso de pressão. Nosso local de trabalho tem excesso de pressão. Nossas escolas, o Antônio Nova, que é um pesquisador português, cunhou uma imagem falando que a escola se transformou numa grande carreta com rodinhas de bicicleta. De tantas questões, tantas expectativas que nós colocamos sobre a escola, ela não dá conta de sair do próprio lugar. Nós não podemos tudo. Isso é uma grande fantasia. Existe uma historinha que eu gosto muito dela, que diz que um galo cantava e o sol nascia, cantava e o sol nascia. Com o tempo ele passou a imaginar que ele fazia o sol nascer, que o canto dele fazia o sol nascer. E numa certa vez ele dormiu até mais tarde, quando ele acordou o sol já tinha nascido, e pensa o desespero, o desencanto desse galo, porque se deu conta que não fazia o sol nascer. Depois de muito tempo, muita terapia, tomou remédio, calmante e tudo mais, ele ressignificou esse fato e aí voltou a fazer sentido cantar, mas não para fazer o sol nascer. Mas o sol nascendo, ladeado pelo canto dele, era uma forma mais bonita. Bem, eu penso que um mantra que durante muito tempo fez sentido nas organizações, ele se deslocou para a vida social. E dessa maneira tem nos feito mais mal do que bem. Que mantra é esse que todos nós parecemos seguir hoje? É fazer cada vez mais, cada vez melhor, cada vez em menos tempo, cada vez com menos custo. O resultado desse mantra é o adoecimento. Nós temos limites. O equilíbrio entre o limite e a possibilidade é algo parecido como o equilíbrio entre a água e a intensidade do fogo numa panela. Se essa intensidade passa da medida, ou se a quantidade de água passa da medida, quando ferve a água cai e apaga o próprio fogo. É esse equilíbrio que me parece que a gente precisa reencontrar. Esse equilíbrio pode ser reencontrado, por exemplo, com a ideia da justa medida, mas essa é uma conversa para uma próxima esquina. Um abraço. E Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter da televisão que deu notícia do duelo na TV, dizendo a hora e o local e a razão. No sábado, então, às 2 horas, todo povo sem demora.